Tem comédia nova chegando na Netflix nessa sexta-feira, dia 27 de janeiro, unindo dois comediantes de estilos bem diferentes. Pois é, Jonah Hill e Eddie Murphy se juntam aqui para Certas Pessoas, uma comédia romântica que entra em questões raciais. Será que esse filme é uma grande problematização? Será que as questões que eles abordam aqui são válidas? Será que tem muito exagero? Será que tem conversas pedantes demais? A gente vai falar sobre esse filme que não agradou nem um pouco a crítica especializada. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estarmos aqui conversando sobre Certas Pessoas. Então, dê o seu apoio no meu canal, dê o seu apoio para esse vídeo também, se inscreva, ative as notificações, não esqueça de deixar um comentário, seu like também é extremamente importante e me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no @Rafa Gomes C. Passamos pelos avisos, toda uma semana super corrida porque eu tô cobrindo o Festival de Sundance, então imaginem a loucura da minha vida. Mas agora a gente vai falar sobre Certas Pessoas, produção dirigida por Kenya Barris, o mesmo responsável por grandes séries de sucesso como Grownish e Blackish. Blackish é uma das minhas séries de comédias favoritas de todos os tempos, eu amo essa produção. Ele fala muito sobre questões raciais em Blackish e ele tenta trazer mais ou menos esse formato cômico que tem uma pitadinha de drama aqui para essa comédia romântica intitulada Certas Pessoas, que é roteirizada pelo próprio Jonah Hill. Jonah Hill, gente, é um cara habilidoso, viu? Ele é um cara extremamente criativo, ele é um ótimo comediante e aqui ele interpreta esse homem que é um judeu que sonha em viver do seu podcast. Ele tem um podcast com a sua melhor amiga e ele acaba conhecendo uma linda mulher negra e muçulmana. O relacionamento tá tudo bem, tá tudo indo super legal, só que quando eles decidem se noivar, é aí que ambas as famílias e suas culturas e suas questões raciais vão entrar na jogada, transformando esse relacionamento em um grande pesadelo. Essa produção tem uma premissa que é muito parecida com A Família da Noiva, uma comédia romântica que eu amo dos anos 2000. Ela tem uma pegada de guilty pleasure, de prazer culposo, mas a verdade é que A Família da Noiva é um filme muito legal que fala sobre disparidade racial, fala também sobre colorismo e fala também sobre o racismo sistêmico de uma forma muito divertida, muito colorida e muito engraçada, ao mesmo tempo que também promove uma reflexão. Esse filme, A Família da Noiva, ele é estrelado pelo Ashton Kutcher e também pela Zoe Saldana, que estavam super novinhos na época, foi um sucesso na época de seu lançamento e é um filme que você pode assistir nas principais plataformas de streaming. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu citei ali no começo, Certas Pessoas tenta seguir pela mesma vertente de A Família da Noiva, que é trazer esse contraponto, o homem branco que conquista o coração da filhinha do papai, só que agora ele vai ter que tentar conquistar o coração do pai também, só que ele é aquele pai durão, aquele clássico homem negro que defende a sua família a todo custo, com unhas e dentes, e que não deixa nenhum marmanjo branco se envolver com a sua filhinha, a sua princesinha. Então a pegada é bem parecida. Só que eu acho que Certas Pessoas errou muito. É um filme que tem quase 2 horas de duração e ele consegue ser divertido em boa parte do tempo. A gente vê que o timing da comédia, de forma geral, funciona. O Jonah Hill entregou um roteiro que, em se tratando de criar situações cômicas, ele é muito assertivo nesse aspecto. A comédia, ela consegue ir além daquelas sacadinhas cômicas, que são aqueles momentos rápidos e que também depois se perdem ao longo do filme. Ele consegue construir uma estrutura cômica que funciona. Mas o filme tem um grande problema, que é justamente o fato dele ser uma grande palestrinha. Então a gente tem aqui quase 2 horas de filme de discussões raciais que perdem foco, que são exageradas, que são exaustivas, que são bem cansadas e que no final do dia não levam a lugar nenhum. De certa forma, o filme acaba sendo um reflexo do que a própria sociedade é hoje, que é um bando de gente ansiosa para se sentir ofendido o tempo todo e uma guerra de minorias. Quem é que tá mais ferrado na vida? Quem é mais minoria? Quem é na lista de minorias sociais, globais? Quem tá ali embaixo de ser a minoria da minoria da minoria? O filme acaba evidenciando que a gente chegou num momento na nossa sociedade em que é só isso. As pessoas, elas estão extremamente ansiosas para se sentirem ofendidas e ficam
encontrando pelo em ovo, ao invés de debater os assuntos que são sérios, tanto a questão dos judeus como a questão do povo negro, ao invés de abordar isso de uma forma séria, de uma forma coerente, de uma forma mais madura e de uma forma que realmente produza mudança e produza reflexões poderosas na galera, a gente tá aqui num filme que fica problematizando em questões pouco estudadas, pouco aprofundadas, levando a audiência para uma espiral que é muito cansativa. E aí o humor que foi tão bem desenhado no roteiro, ele se perde demais no meio de diálogos que são sempre uma palestra pedante. É sempre alguém apontando o dedo para alguém, sempre alguém tentando dar uma lição de moral para alguém. E no fim do dia ninguém entra num equilíbrio, ninguém entra num consenso. E o interessante desse filme é o seguinte, é que se tudo isso fosse tratado por uma ótica irônica, sarcástica, por uma ótica de crítica social a esse momento contemporâneo que a gente vive, o resultado seria incrível, porque a gente tem uma comédia romântica que vai ali bem na espinha dorsal de um problema gigantesco que a gente está vivendo, que é essa constante briga de raças, briga de classes, ninguém tentando se encontrar no meio do caminho, mas todo mundo se julgando, se atacando o tempo todo. Seria incrível se a comédia romântica fosse por esse lado, mas na verdade ela endossa essa loucura, esse surto que a gente tem vivido de pessoas problematizando o tempo todo e ao invés de abordar as questões sérias de uma forma responsável, eles tornam essas questões sérias em problemas banais, mal explorados, e tornam essas questões em problematizações que não levam a lugar nenhum, em questionamentos banais, banaliza problemas que realmente são importantes e que precisam ser discutidos. Então assim, eu fiquei muito frustrada com certas pessoas, porque ele tem todos os elementos certos. A gente tem um elenco excelente aqui, que também conta com a Julia Louis-Dreyfus, o David Duchovny, a Lauren London e a Nia Long também estão aqui no elenco, mas mesmo com eles aqui, a produção acaba se perdendo em si mesma, acaba se afundando em várias discussões que são muito mal elaboradas, são muito simplistas e que só evidenciam o quanto o entretenimento e as agendas políticas estão se misturando de uma forma que está rendendo resultados muito fracos e não está proporcionando o que tem que proporcionar, que no final do dia é um bom entretenimento que você possa assistir aí da sua casa, você possa curtir, possa ser gostoso, possa ser um momento em família, possa ser um momento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus amigos. Então a gente vê que aqui dentro desse filme, o próprio humor, a boa comédia que é construída pelo Eddie Murphy e pelo Jonah Hill se perdem dentro de um roteiro que reduz questões muito sérias e muito importantes a problematizações que beiram o mimimi, entendeu? E é muito triste isso, porque eu queria muito ter gostado de certas pessoas. Eu amo o Kenya Barris. Ele trata sobre questões raciais de uma forma muito legal na série Blackish. Como eu falei pra vocês ali no começo, Blackish é uma das minhas séries de comédia favoritas. Ele tem um timing de comédia excelente, ao mesmo tempo que ele entra em questões tanto da culturalidade do povo negro americano, ao mesmo tempo que ele vai no passado da escravidão, ele vai no passado do povo negro para poder fazer um paralelo entre o passado histórico, o presente e essa família, que é a família principal, que tá tentando orbitar no meio de uma cultura diferente, ao mesmo tempo que eles querem manter as suas raízes fiéis. E ao mesmo tempo também que eles são uma família negra dentro de um bairro completamente elitizado, de um bairro que é um bairro para pessoas que têm grana. Então eles são uma família que tem dinheiro, dentro de um cenário onde eles estão tentando orbitar no meio de pessoas brancas, no meio de uma cultura diferente. Então a gente tem vários contrapontos que são trazidos em Blackish que fazem com que tanto o humor quanto a parte reflexiva e dramática funcionem muito bem. E é por isso que eu amo essa série. E quando eu volto a falar da série Blackish aqui, é porque, gente, o Kenya Barris, ele tem essa perspectiva. Ele sempre tenta trazer abordagens mais raciais para suas produções, mas ele sempre fez isso de maneira muito exemplar. Tanto que Blackish foi indicada a diversos prêmios ao longo de toda a sua jornada. A série, se eu não me engano, contou com 7 temporadas. É uma série excelente. Se eu não me engano, a série tem 8 temporadas, gente. É uma série muito bem construída. Todas as suas temporadas, para mim, são impecáveis. Eu sou apaixonada. E você espera que o Kenya Barris traga esse mesmo feeling, esse humor preciso, esse humor maduro, esse humor
que faz essa reflexão sobre questões socioculturais de uma forma exemplar. Você espera que isso venha aqui para certas pessoas, mas acaba sendo uma oportunidade perdida. É uma pena porque o Eddie Murphy e o Jonah Hill, eles estão muito bem aqui no filme. Eu adoro o contraste que a gente tem entre esses dois atores, porque ambos são comediantes, mas ambos possuem times diferentes e possuem estilos cômicos também que são bem diferentes. E o Eddie Murphy tá aqui como esse cara que é um pai de família, um homem muito mais maduro. Então o humor dele é um humor que beira o professoral, e é um humor excelente, enquanto o Jonah Hill é aquele cara que tá com seus 30 e poucos anos, mas que muitas vezes se comporta como uma criança, tamanha a sua imaturidade. Então a gente consegue perceber um contraste excelente entre esses dois atores em tela, só que isso tudo é perdido no meio de muita confusão narrativa. É um filme que perde muito tempo em monólogos que pra audiência não são interessantes, e não porque não sejam assuntos importantes, não, mas é porque são assuntos importantes tratados de forma leviana, de forma irresponsável. É muito simplista, é um filme que no final do dia o roteiro ele é muito chapado, ele é um roteiro que ele não é tridimensional, ele não tem camadas de profundidade, ele é um roteiro que fica colocando as pessoas umas contra as outras, uma apontação de dedo o tempo todo, em discussões que não levam a nada. E é uma pena porque o final do filme, ele começa a pegar o ritmo certo. No último ato do filme, Kenya e Jonah conseguem se alinhar ali e conseguem entregar um roteiro que é muito mais sensível, uma pegada muito mais delicada. O final do filme, gente, de verdade, é maravilhoso, porque há ali realmente uma reflexão sobre como as diferenças socioculturais, os backgrounds históricos, muitas vezes acabam se tornando empecilhos para que a gente consiga se identificar uns com os outros. E aí acaba gerando esse contexto onde povos, onde raças não conseguem enxergar para além dos seus próprios problemas, não conseguem enxergar as dificuldades do outro. E eles fazem uma reflexão muito legal sobre isso. Essa parte final do roteiro do Jonah Hill, ela é certeira. Mas é uma pena porque se o filme tivesse seguido nessa mesma pegada delicada, reflexiva, mas mantendo o toque do humor desde o começo, o filme teria sido maravilhoso, porque seria realmente o Kenya Barris trazendo todo esse feeling socio-racial, político, cultural que ele sempre abordou nas suas obras, de uma forma divertida, cômica, abordando duas perspectivas de vida, a do povo judeu e a do povo americano, e fazendo com que os dois grupos se encontrassem no meio do caminho e entendessem as suas dores, as suas lutas, os seus contextos, os seus históricos. Só que a gente só tem isso nos 15 minutos finais do filme. Então, certas pessoas acabam correndo o risco de ser uma oportunidade perdida. Eu não acho que o filme seja uma oportunidade perdida, mas eu vou ser bem sincera, falando pra vocês, eu não sei se vocês terão paciência de assistir esse filme. Porque é tanta palestrinha, e é tanta palestrinha rasa, não há profundidade, que a comédia, ela perde o seu sabor. O fator entretenimento, que deveria ser o principal do filme, sai de cena para dar espaço para uma problematização desnecessária. E aí eu volto naquilo que eu tava falando antes. Eu tô falando isso várias vezes, por quê? Porque na era da internet as pessoas tiram a sua fala do contexto e elas começam a enxergar as coisas do jeito que elas querem, sem realmente levar em consideração aquilo que você está dizendo do jeito que você está dizendo. Então, se eu estou sendo um pouco redundante aqui, gente, é porque eu quero garantir que as pessoas entendam o que eu tô falando. E ainda assim tem gente que não vai entender o que eu tô falando. Mas eles pegam assuntos muito importantes e reduzem a nada, criando picuinhas, briguinhas que não vão levar a lugar nenhum. E que no fim do dia, as reflexões que esse filme poderia gerar na gente, e essa questão de realmente da sociedade aprender a encontrar um equilíbrio, a encontrar um meio termo onde a gente possa enxergar as necessidades dos outros sem desmerecê-las, a gente não vai ter essa reflexão aqui nesse filme. É uma pena, porque é um filme que poderia unir muito bem questões importantes, questões da sociedade, com uma comédia romântica que seja aquela comédia por entretenimento, que faz a gente suspirar, ao mesmo tempo que faz a gente sentir aquilo que os personagens estão sentindo. Mas se você tiver a paciência de suportar toda essa palestrinha, eu acho que certas pessoas é um filme que pode ser legal, pode ser que você se divirta. Eu me diverti com o filme em diversos momentos. Como eu disse, o time da comédia, ele é um timing bom, mas toda essa problematização acaba colocando o roteiro a perder. Mas de qualquer forma, essa é uma escolha sua.
Quando o filme estrear amanhã na Netflix, dá uma olhada lá no catálogo, vê se vale a pena assistir ou não, mas mantenha em mente tudo aquilo que eu te falei. E depois, se você assistiu o filme, conta aqui pra mim o que você achou. Se você não quer assistir o filme, também fala aqui pra mim por que você não quer assistir esse filme. De qualquer forma, participe aqui comigo, porque eu tô sempre respondendo todos vocês. E não se esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais. E já chega dando like, deixa o seu comentário aqui também. E é claro, ative as notificações pra você sempre receber as novidades. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!